Beleza? Então, continuando, agora vamos falar um pouquinho sobre a histologia das vias urinárias, especificamente. E aí depois a gente vai falar da histologia da estrutura formadora da urina, que é o néfron, que é que nos interessa, né? E aí lá a gente vai fazendo a análise tanto morfológica quanto funcional ao mesmo tempo, tá? Então, as vias urinárias, elas vão ter uma histologia semelhante, todas elas, tá? As mesmas camadas de tecido. Então, primeiro, quais são as vias urinárias, né? O que a gente chama de via urinária? As estruturas que compõem essas vias. É por onde passa a urina. Então a gente vai ter basicamente o seguinte, ó, começando pelo cálice menor. Então tudo que chega nessas estruturas significa que vai ser jogado fora. O corpo vai desprezar. Então se chegar no cálice menor glicose, proteína, células, hemácias, significa que esse material vai embora do corpo. Não tem mais resgate, não tem mais chance de resgatar e manter no corpo da gente, tá? Então ele vai ser desprezado. É claro que se houver um dano nas vias urinárias, a gente pode ter, por exemplo, na passagem de um cálculo e tudo, se houver um dano físico, uma lesão na parede, a gente vai ter sangramento e esse sangue, essas hemácias vão aparecer na urina também, tá? Então se houver algum problema lá na produção dessa urina e passar material que não deveria sair do corpo, não deveria ser eliminado e chegando no cálice menor, já era, vai ser jogado fora. Então as vias urinárias, elas começam pelo cálice menor, né? Depois a gente sabe, os cálices menores, como a gente já viu, eles desembocam no cálice maior, e aí então a gente vai abrindo, né? Então começa em estruturas menores, vai ampliando o espaço e esse material vai se concentrando cada vez mais, até chegar na pelve renal. Então toda a urina produzida no rim, ela vai se reunir, vai se concentrar na pelve renal. E aí essa pelve desemboca onde, gente? A pelve é o grande salão, vai desembocar no ureter, né, que é o duto de saída da urina do tecido renal. E aí o ureter, a gente sabe, ele conduz a urina em direção à bexiga urinária, onde essa urina é armazenada por um tempo, até que ela fique tão cheia que a gente vai ter estímulos que vão levar à sua eliminação, que ocorre através da uretra, tá? Então a gente tem esse trajeto da urina, ó, do cálice menor até a uretra, pensando nas vias urinárias. O que vem antes do cálice menor, a gente não chama de via urinária, porque o material que passa por ali, ele ainda vai estar sendo transformado, a produção ainda está em curso. Aqui é na finalização. Terminou a produção, essa produção acaba no cálice menor, onde vai acabar um pouquinho antes do cálice menor, e aí ele vai ser despejado nesse cálice que vai receber. Então, um recipiente que recebe a urina, e aí esse recipiente se comunica com outros maiores, e depois cai no canudo, que é o ureter, tá? Então, basicamente é isso. Então essas estruturas todas, elas vão ter uma composição tecidual semelhante. Então qual é a histologia dessas vias urinárias? Então a gente vai ter basicamente três túnicas, tá? A túnica mucosa, a túnica muscular e a túnica adventícia, tá? Basicamente os tecidos vão estar organizados nessas três túnicas. Que tecidos vão ser esses? Ó, tá aqui um corte histológico bem bonito, tá? Esse corte é da porção do ureter, então a gente vê aqui o epitélio, tá? Então vamos lá. Então o epitélio vai estar onde? Vai estar na mucosa. E que epitélio é esse, gente? É um epitélio de transição, ou seja, aquele epitélio que muda, as células mudam de forma de acordo com o estado da estrutura. A gente observa essa mudança acontecendo quando a urina está passando. Então o ureter, quando a urina passar por aqui, essa luz, tá vendo? Essa parte branquinha é o lúmen, é onde passa a urina. Então essa urina vai expandir o ureter, e aí esse epitélio, ele muda, as células mudam de forma. Então quando ele está murchinho, não está passando muito material, a gente tem as células mais alongadas, mais com cara de cilíndrica, né? E aí quando o colunares, quando esse epitélio ele se estica para a passagem da urina, as células ficam um pouquinho mais achatadas, com cara mais de cúbicas. Então a gente chama isso de epitélio de transição, que é esse epitélio que muda, as células mudam de formato, elas não têm um formato constante. E a gente observa nitidamente isso na bexiga urinária, onde acontece essa modificação, essa alteração de forma muito fácil de visualizar. Bom, e aí embaixo do epitélio, né, e lembrando que o epitélio, tanto lá da bexiga urinária, ele vai ser todo pregueado, e por cima, gente, um ponto importante antes da gente dar sequência, pensando na bexiga, a gente vai ter, por cima desse epitélio, fosfolipídios chamados cerebrosídeos. Então o nome está aí na tela para vocês verem.
Esses cerebrosídeos, eles vão estar depositados por cima do epitélio e eles vão ser muito importantes porque eles vão conferir uma barreira hidrofóbica. E isso, na bexiga urinária, vai ser importante porque vai ser o local do sistema urinário onde a urina vai permanecer mais tempo. Essa barreira hidrofóbica vai impedir que qualquer material que esteja ali, ele seja reabsorvido, ou seja, ele retorne para o corpo. Tá? Então, criando essa barreira, essa película hidrofóbica, a gente vai ter esse material realmente aprisionado na bexiga. Lembrando que todas as moléculas, o principal elemento que compõe a bexiga, ó, meu Deus, a principal molécula que compõe a urina, a base da urina é água, né? Então, o que vai estar na urina é basicamente o que se dissolve bem em água, tá? Então, a gente vai ter essa peculiaridade na bexiga urinária. Bom, embaixo, então, depois do epitélio, mais para dentro um pouquinho, ou mais para fora, né, saindo da estrutura, assim. Então, essa parte mais interna, que tem contato com a urina, vai ser o epitélio de transição. Essa aqui, essa camada intermediária, é o tecido conjuntivo, que a gente chama de lâmina própria. Então, epitélio de transição e tecido conjuntivo formam o que a gente chama de mucosa, tá? A túnica muscular, ela vai ser formada, pelo nome já está autoexplicativo, ela é formada por tecido muscular liso, onde a gente vai ter basicamente esse tecido organizado em 3 subcamadas, vamos dizer assim, né? Em 3 camadas aí na túnica muscular. Então o músculo liso está aqui, ó, bonitão, ele vai ser muito importante. E aí quando a gente tem esse músculo liso para a condução dessa urina e depois para a expulsão dela do corpo, quando a gente tem ele organizado de maneiras diferentes, como está aqui, ó, a gente vai ter numa camada ele organizado, né, numa arquitetura que a gente chama de longitudinal, ou seja, né, as células vão estar ao longo da estrutura. Se a gente pensar no ureter, que é um tubo, né? O ureter é um tubo, essas células vão estar organizadas assim, tá? Alinhadas assim, formando fileiras nesse sentido, então esse é o sentido longitudinal. A gente vai ter também uma outra camada, onde elas vão estar no sentido circular, tá? Então elas vão estar dando a volta no tubo, alinhadas assim, formando rodinhas. E a gente vai ter uma camada externa onde elas estão longitudinais também. Quando a gente tem esse padrão de organização do músculo liso, lembrando que isso não é a forma da célula, tá, gente? Isso é a maneira como a célula está organizada, tá? Quando a gente tem essas duas formas de organização presentes na mesma estrutura, longitudinal, formando fileiras assim, ó, né? E circular, dando a voltinha, significa que essa estrutura faz movimento peristáltico. Então a gente tem um peristaltismo acontecendo no ureter, apesar de ser descida, a gravidade vai ajudar a descida da urina, o ureter também dá uma empurradinha, fazendo peristaltismo semelhante com aquilo que a gente vê principalmente nos intestinos, né? Que é bem nítido esse processo lá. Mas a gente vai ter acontecendo aqui também. Tá ok? Na bexiga urinária vai ser o ponto onde essa musculatura vai ser mais desenvolvida e a gente não consegue distinguir tanto esses padrões de organização porque a bexiga ela é uma estrutura maior, mais dilatada. A gente vê bem nas estruturas tubulares, então principalmente nos ureteres e na uretra a gente também vê bem, lembrando que na uretra, além dessas camadas musculares, a gente ainda tem aquele ponto de mais músculo que é o esfíncter, né? Tanto o esfíncter interno, que é músculo liso, quanto o esfíncter externo, que é musculatura externa do lado de fora da uretra. E por último, a gente vai ter mais tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo adventicial, que forma a túnica adventícia, tá? E aí esse tecido, geralmente, ele dá continuidade para as estruturas que estão em volta ali. Então vai ser a camada mais externa, a túnica mais externa, é a túnica adventícia. A gente usa esse nome para outras, né? Geralmente a gente faz essa definição. Bom, gente, e uma coisa importante antes da gente fechar é o seguinte, essas camadas de tecido, elas vão se desenvolvendo à medida que a gente vai descendo no sistema. O que eu quero dizer? Essas camadas vão estar onde? Nas vias urinárias. O que é via urinária? Do cálice menor até a uretra, né? Pensando que cálice menor, maior e pelve renal são estruturas que estão dentro do rim. O resto está tudo do lado de fora, né? Ureter, bexiga e uretra.
que acontece? À medida, lá dentro, as estruturas internas no rim, cálice menor, maior e pelve, essas camadas elas são mais fininhas, tá? E muitas vezes até o próprio músculo liso, ele não tem necessariamente as 3 camadas de músculo, longitudinal, circular e longitudinal de novo. O que a gente tem geralmente são 2 no máximo. O que eu quero dizer para vocês? À medida que a gente vai descendo no sistema, essas camadas elas vão ficando mais desenvolvidas, principalmente as camadas de músculo, tá? E de conjuntiva. A gente vai tendo um espessamento da parede, né? Por quê? Porque a gente está se aproximando da periferia do corpo, da fronteira. Então, geralmente, as paredes têm que ser mais espessas, até por uma questão de segurança. Dentro do rim é tudo mais delicado, mais fininho. Tá? Então, a gente vai tendo um desenvolvimento gradativo, ponto de maior concentração de músculo, de maior desenvolvimento desse músculo é na região da bexiga urinária. Tá? Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, espero que tenha ficado claro. É só uma visão geral da histologia dessas vias. E aí, a partir da próxima aula, a gente vai ficar focando só no rim e vamos falar mais do néfron, tá ok? Então, a gente se vê.